Olá, gente bonita, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos que estão chegando e vão chegar. Estamos iniciando agora a nossa live do culto de quinta-feira do Ministério Filhos da Graça de Vitória e da Conquista, com muito prazer e com muita alegria em poder levar ao seu coração, à sua vida, uma mensagem de Deus, uma palavra de Deus, e também, claro, te ajudar em comunidade, em situação de igreja, louvar também a Deus com essa canção. Essa canção que quando você canta, você presta um serviço a Deus, porque prestar culto é prestar serviço. Quando você presta culto e presta serviço, também você presta adoração, porque todas as coisas ligadas à nossa vida, ao nosso comportamento, principalmente a nossa espiritualidade, é um modo, um mecanismo, uma parte da nossa adoração a Deus. Então eu quero convidar você nesse instante para pensar conosco sobre a graça de Deus, a vida com Deus, a nossa relação com Deus, o nosso culto a Deus, e tenho certeza que isso vai nos ajudar a melhorar cada dia mais a nossa disponibilidade de servi-lo e de adorá-lo. Vamos orar? Pai poderoso, nós entramos em Tua presença com toda alegria, com todo prazer, com toda satisfação nesse momento, para adorar o Teu nome por meio desse serviço de culto prestado ao Teu nome. Estamos em torno da Tua palavra, em torno da Tua presença, para cantar ao nome do Senhor e para falar a palavra do Senhor. E é isso, ó Deus poderoso, que com o nosso coração nós buscamos apresentar diante do Senhor e diante dos homens esta noite. Que a Tua palavra alcance vidas, abençoe pessoas, glorifique o Teu nome. É o nosso desejo, é a nossa oração, é a nossa sinceridade derramados diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então vamos louvar a Deus. Estamos aqui com a nossa família, a família Ribeiro, minha esposa linda e meu filho, garotão. Quer aparecer, pai? Não, não é só tocar, hoje ele só vai auxiliar ali no violão. Meu orgulho me tirou do jardim, Tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, Tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece.
tirou do jardim. Tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu faria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia, glória a Deus. Coisa boa é poder cantar ao Deus poderoso, gracioso, que nos abençoa de forma tão bonita, tão graciosa, tão especial. Nós vamos à nossa reflexão de hoje. Para tanto, eu quero convidar você para ler comigo na primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo de número 5, o 7º versículo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 7. O texto afirma assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Estamos de novo, ó Deus Santo, cuidadoso, diante da Tua Palavra esta noite, e pedimos que fale ao nosso coração, e chegue à nossa compreensão, ao nosso entendimento, aquilo que as circunstâncias não nos deixam perceber, não nos deixam ver. Que a Tua Palavra nos revele, em nome de Jesus. Amém. Nós temos esta noite um texto que é fragmento, é parte dos últimos conselhos de Pedro a vários irmãos de várias localidades que se reúnem em torno do Evangelho. Esta é ainda a primeira carta escrita, e Pedro vai falar a respeito de alguns assuntos, e boa parte desses assuntos são de cunho apocalíptico, no sentido de revelação, no sentido de profecia relacionada ao futuro.
e não apenas de cunho apocalíptico, de revelação, mas também de dor, de sofrimento. O que Pedro vai revelar aos irmãos pela palavra de Deus, pela profecia, é algo futuro e que certamente ninguém gostaria de experimentar na sua própria carne, na sua própria pele. Pedro, no contexto, vai falar sobre perseguições que serão acrescentadas, além dessas perseguições que nesse momento em que ele escreve a carta, esses grupos de irmãos já estão sofrendo em todas as partes. Primeiro, por parte dos judeus. Segundo, por parte das organizações políticas. E agora ela se intensifica ainda mais com uma perseguição que chega por intermédio do Império Romano. Mais precisamente, sob a égide, sob o governo, sob o poder de um imperador chamado Nero, um dos homens mais contraditórios e mais cruéis que a história política já teve conhecimento. A igreja, como disse antes, até esse momento, está passando por vários tipos de maus tratos físicos e psicológicos, mas nenhum deles chega perto ao que vai acontecer a partir do ano 67, quando o imperador Nero intensifica a perseguição aos cristãos, um grupo que ele já tem grande antagonia por conta de não respeitá-lo, entre aspas, como ele gostaria de ser respeitado, de não reverenciá-lo, de não se render aos seus caprichos, de um quase Deus, de um semideus, de um humano que quer se estar na posição superior à posição natural humana e que exige daqueles que fazem parte do seu governo ou daqueles que estão submetidos ao poder do seu império uma reverência que a igreja não conseguiu adotar, que os cristãos não se sentiram à vontade para poder participar. Ele queria ser Senhor, e os cristãos diziam que há um único Senhor sobre as suas vidas, que é Cristo. Ele queria ser um semideus, ele queria receber reverência e adoração, como outros imperadores antes e depois dele também quiseram. Mas os cristãos, eles sempre determinaram no seu coração aquilo que é princípio da palavra de Deus. Só há um Deus, e só há um que merece receber essa reverência, esse tipo de serviço, essa adoração que é o Senhor. Então, o que você imaginar de perseguição que esses cristãos vão passar na vida, eu já disse antes, perseguições físicas, psicológicas, incluindo todo e qualquer tipo de tortura que você imaginar, em que os soldados romanos, por exemplo, invadiam casas onde haviam pequenos grupos de 6, 10 pessoas reunidas para orar e para ler e refletir na palavra de Deus, e essas pessoas eram violentadas, mulheres eram estupradas, algumas crianças eram mortas na frente de seus pais, porque os soldados desejavam que estes negassem o nome de Jesus em troca de manter vivo ou viva a vida de um filho ou de uma filha. E os cristãos, por não se renderem a esse tipo de capricho e não se permitirem ser subjugados dessa forma, eles começaram a sofrer perseguições absurdas. E a gente conhece a história, conta
a respeito de um incêndio que o próprio Nero provocou em Roma. E esse incêndio acabou se tornando um modo que acrescentou ainda mais a perseguição aos cristãos, que eram levados às arenas para serem comidos por bichos, por animais ferozes, eram crucificados, eram queimados vivos. Então, o que você pensar de sofrimento no corpo, de sofrimento na mente, de sofrimento na alma, que essas pessoas enfrentaram, chega a ser algo inconcebível, impossível de ser vislumbrado ou imaginado. E é interessante que, quando Pedro está profetizando isso, ainda na primeira carta, ele vai falar sobre esses sofrimentos que virão. Quando ele escreve a segunda carta, ele já vai pontuar os sofrimentos que ele tinha profetizado anteriormente nesta carta escrita primeiro. E quando Pedro escreve essa sua segunda carta, ele escreve praticamente se despedindo também dos irmãos. Naquela época, muitos discípulos já haviam sido mortos, já haviam sido torturados e já haviam padecido diante da força romana. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo já estava morto. Foi morto, segundo a tradição histórica, por intermédio de ordem do próprio Nero, quando Paulo foi decapitado. Depois que a carta é escrita e, como eu disse antes, Paulo já está morto, Pedro também é levado para ser morto por não negar a sua fé em Cristo. A sua morte, segundo a história, segundo a tradição, é uma morte de cruz. Só que, inusitadamente, quando Pedro estava para ser crucificado, ele pediu para morrer de cabeça para baixo, porque ele não se sentia merecedor, ele não se sentia digno de morrer como morreu o seu Senhor. E Pedro morre, se torna mais um mártir que parte para a glória, por conta de ter vivido uma vida segundo os princípios do Evangelho e não ter negociado a sua fé, nem mesmo em troca da própria vida. Mas o que nós temos aqui no texto que Pedro escreve, na primeira carta, quando ele está finalizando o texto? O que nós temos aqui é Pedro falando de algo que chega a soar estranho aos nossos ouvidos, diante de toda a história que eu já contei para vocês hoje. Parece um paradoxo Pedro falar a respeito de cuidado de Deus, diante de um contexto em que todos os filhos de Deus estão padecendo, estão perecendo, estão sofrendo, estão morrendo, estão apanhando. E no texto que Pedro escreve, ele vai dizer: olha, gente, mesmo diante de todo o sofrimento que vocês estão enfrentando, e de todo o sofrimento que vocês vão enfrentar, lancem sobre ele, sobre o Senhor, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Quando a gente começa a confabular, quando a gente começa a pensar junto com mais alguém a respeito disso que Pedro está dizendo, e relacionar esta afirmação dele sobre o cuidado de Deus ao sofrimento contextual que esse povo está enfrentando, a gente começa a pensar como Deus está cuidando se nós estamos sofrendo. Como Deus está cuidando se nós estamos padecendo necessidades? Como é que Deus está cuidando se nós estamos enfrentando toda a fúria, todo o ódio do Império Romano? Aí a gente precisa compreender qual é de fato o significado da expressão utilizada por Pedro aqui,
o que a palavra cuidado vai significar para ele, quando ele fala que Deus está cuidando de nós diante das tribulações que nós estamos enfrentando na vida, mesmo isso parecendo um paradoxo enorme. A palavra cuidado dá significado àquilo que eu julgo ser importante. Então, quando Pedro está dizendo, olha, lança sobre ele a vossa ansiedade, ele está dizendo, lança sobre ele todos os vossos cuidados, todos os vossos problemas, todas as vossas incomodações e perturbações, porque ele tem cuidado de vós. E quando ele diz ele tem cuidado, ele está dizendo, vocês são importantes para ele. Vocês são prioridades dele. Então o cuidado de Deus dá sentido àquilo que é importante para Deus. Significa dizer que não obstante as circunstâncias que nós estamos enfrentando na vida, não obstante os problemas que nós estamos tendo de encarar com toda força, com toda energia, Deus nos vê como alguém muito importante. E Deus cuida de nós. Deus atende às nossas necessidades, aquelas que são de fato necessidades e que são essenciais para a nossa sobrevivência, ou física ou espiritual. Quando Pedro escreve para esses irmãos aqui, ele está escrevendo para um grupo de pessoas que, diferente de nós desta geração presente, não está dando uma importância, uma dimensão muito grande à própria vida. Eles não são uma geração de pessoas que tropeçam e ficam reclamando de Deus porque Deus permitiu que eles tropeçassem. Eles não são uma geração de pessoas que, porque faltou aquele alimento que foi tão desejado naquele dia para comer, eles vão reclamar de Deus. Pelo contrário, é uma geração de pessoas que é grata, que é satisfeita por aquilo que tem. É uma geração de pessoas que sabe dar maior importância à sua espiritualidade do que qualquer tipo de manifestação material que chegue à sua vida. Então, para eles, não importa se eles estão sendo benquistos socialmente, se o governo do seu país é a favor do seu modo de viver, se as leis que estão sendo feitas, que estão sendo aprovadas, são leis que favoreçam esse grupo de cristãos que está reunido dentro de uma casa, eles não estão nem se importando com isso, eles estão se importando em manter a sua dignidade espiritual, não obstante a qualquer tipo de perseguição que eles sofram na vida. É o tipo de gente que, ao contrário de nós, sai sorrindo, sai agradecendo a Deus dos espancamentos, porque eles se alegram por passarem por sofrimentos diante de qualquer circunstância na vida, simplesmente por estar sendo participantes das aflições de Cristo. E é exatamente isso que Pedro escreve no capítulo 4 dessa mesma carta. A partir do verso 12, ele diz: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vocês para tentá-los, como se isso fosse uma coisa estranha. Ao contrário, alegrem-se pelo fato de que vocês são participantes das aflições de Cristo, porque isso resultará também na participação de vocês na revelação da sua glória. Então vocês vão se alegrar, se regozijar na revelação da glória de Deus, porque vocês estão se alegrando hoje por estarem participando das aflições de Cristo. Então a dor na carne, a dor no dedo por causa do tropeção, fio da espada sentido na pele, para esse grupo de pessoas é motivo de alegria, mesmo sendo uma prova ardente, mesmo sofrendo todas as coisas que eles estão sofrendo,
eles acreditam que, não obstante a toda essa dor, Deus está cuidando. Você entende isso? Por que a gente pode compreender que não há paradoxo no que Pedro está falando relacionado à situação contextual? Porque não existe contradição na palavra de Pedro com a realidade. Por causa da forma como esses cristãos encaram a vida. A nossa geração vai compreender que o cuidado de Deus é cercar numa bolha. A nossa geração vai compreender que o cuidado de Deus é fazer com que a gente tenha a casa dos nossos sonhos, realize os nossos projetos existenciais, ganhe os nossos bons carros para a gente colocar aquela placa, Deus é fiel. Porque parece que Deus é fiel na realização dos nossos projetos. Agora, se acontecer o contrário, se os nossos planos forem frustrados, se os nossos sonhos não forem realizados, se os nossos projetos de vida forem engavetados, quer dizer que Deus deixa de ser fiel? Então, é um conceito de fidelidade divina, um conceito de cuidado divino que a gente tem em nossa geração, que contradiz aquilo que está proposto pela palavra do Evangelho. Cuidado de Deus aqui é aquele que dá importância à nossa vida e nos ajuda a enxergar melhor as coisas que Deus quer que a gente enxergue. Então o que é que nós temos aqui? Cuidado de Deus aqui vai transformar a minha ansiedade, o meu desejo imediato de sair de circunstâncias adversas, em um mecanismo de buscar a presença de Deus. Então eu vou lançar sobre Ele as minhas ansiedades, e quanto mais ansioso eu estiver, mais eu vou orar. Quanto mais ansioso eu estiver, mais eu vou cantar louvores. Quanto mais ansioso eu estiver, mais eu vou prestar serviços a Deus. Quanto mais ansioso eu estiver, mais perto eu estarei de sua presença na minha vida, no meu comportamento, no meu serviço ao meu próximo. Então a minha ansiedade, o meu desejo imediato de que as coisas se realizem em minha vida, será transformado em um mecanismo de minha busca pela presença de Deus, na oração, no louvor e no comportamento. O que Pedro está me ensinando aqui é que quase sempre as nossas ansiedades são resultado daquilo que é desnecessário, daquilo que eu posso deixar para depois, daquilo que eu julgo ser importantíssimo para agora ou imediato. Isso me causa ansiedade, porque o que eu quero para já. É por isso que eu tenho micro-ondas, é por isso que eu tenho um carro mais rápido, é por isso que eu não posso viver sem os meios de comunicação que estão à minha disposição hoje, porque eu sou da geração do imediato, do urgente, do já, do agora. Então todas as coisas que eu quero para agora. E isso vai enchendo a minha vida de ansiedade. E aí Pedro vai dizer, gente, Deus tem cuidado de vocês. Mesmo com tudo isso que está acontecendo, ou com as faltas que chegam à sua vida, as não realizações de sonhos, os não alcances de realizações de projetos, os nãos que Deus vai te dando durante a sua trajetória de vida, também são um jeito de Deus cuidar de vocês. Porque Deus é aquele que cuida do essencial. E Deus é aquele que no seu cuidado não nos permite ser atrofiados. Então Deus deixa a gente caminhar com as próprias pernas para fortalecer os músculos. Se Deus nos carregasse no colo o tempo inteiro, nós seríamos aleijados.
não haveria nenhum tipo de desenvolvimento muscular. Se Deus desse todas as respostas para a gente o tempo inteiro, nós não desenvolveríamos a nossa capacidade cognitiva para poder pensar um pouco melhor, enxergar um pouco melhor a vida. Então, Deus deixa as faltas, os nãos, que é para a gente, na busca por aquilo que é essencial para a vida, se fortaleça, cresça no corpo, na alma e no espírito, porque todos esses pertencem a Deus. A gente vai crescendo em graça e vai crescendo em conhecimento. E só é possível crescer tanto numa quanto na outra esfera quando a gente caminha, quando a gente se esforça, quando a gente gasta um pouco de energia, quando a gente gasta um pouco de suor. Então o cuidado de Deus não nos atrofia, o cuidado de Deus nos faz passar também pelo processo dos desafios. É por isso que, por exemplo, em uma ocasião que os discípulos e Cristo estavam atravessando o mar da Galileia e veio um temporal, uma tempestade absurda, os discípulos começaram a temer. Algo natural chegou. E que era comum acontecer naqueles momentos, mas que quando chegavam de surpresa, muitas vezes tiravam a chance das pessoas sobreviverem. E Jesus, no dia que estava atravessando aquelas águas com os discípulos, permitiu que isso acontecesse. Só que enquanto os discípulos estão ali enlouquecidamente esforçosos para poder tirar a água do barco, para poder sobreviver àquela fúria da tempestade, Jesus está na popa do barco, tirando aquele velho e bom cochilo. A tempestade não tirou a paz daquele cuja consciência tem o poder de descansar no Pai. Se você tem poder de descansar a tua alma, se você tem poder de descansar a tua consciência em Deus, o que sopra ao teu redor, ao teu contexto, não é capaz, não tem poder para tirar a tua paz, querido. Os discípulos é que gostam de tirar a paz de Jesus e eles vão perturbar e vão perguntar: não se te dá que perecemos? Você não se importa que a gente pereça? É como perguntar para Deus: o Senhor não se importa comigo? Porque se o vento está soprando, parece que o Senhor não se importa comigo. Se as lutas estão próximas, se eu estou quase sem fôlego e sem energia, parece que o Senhor não se importa comigo. Então parece que na nossa condição humana, no nosso modo de enxergar a vida, se a luta está presente é porque Deus não está cuidando, ou porque Deus não está se importando, ou porque Deus está sendo indiferente. Querido, a gente precisa crescer. No processo de crescimento, o desafio é imprescindível para que a gente se estabeleça diante de Deus e amadureça diante de Deus. É imprescindível que uma tempestade chegue perto da gente para que a gente amadureça diante de Deus. E aí Jesus se levanta. E quando ele se levanta, ele resolve aquela questão, mostrando aos discípulos como eles são incoerentes. Porque recebendo a palavra de Jesus, eles não conseguem confiar em Jesus. Estando perto de Jesus durante tanto tempo, eles não conseguem conhecer a Jesus. Então é isso que às vezes acontece com a gente recebe a palavra de Deus, mas a gente não consegue confiar nele, porque a primeira situação adversa que chega nos dá motivo de sobra para reclamar, para murmurar. A gente anda com Jesus há tanto tempo, mas parece que no meio da luta ele se torna um estranho, a gente não consegue conhecê-lo. E é por isso que a gente está sempre perguntando: mas quem é esse? Não é porque Deus
tem múltiplas formas de trabalhar, porque ele tem de fato. A maioria das vezes a gente pergunta é porque a gente não teve ainda a capacidade de conhecê-lo, mesmo estando perto dele tanto tempo. Então eu quero encerrar hoje a nossa reflexão dizendo para você que o cuidado que Deus tem conosco é esse cuidado paterno. É um cuidado carinhoso, apesar de todas as dificuldades que a gente enfrenta. Às vezes Ele deixa a gente entrar na cova, enfrentar a fornalha de fogo, se deparar com o mar vermelho. Ele deixa. Mas Ele tem um cuidado paterno conosco, de livrar a nossa carne ou de livrar a nossa alma. Em Atos 12, Pedro é preso por capricho de Herodes. Ele havia matado Tiago, que é um dos discípulos, irmão de João, e os judeus se alegraram com a morte de um compatriota por causa da fé que o outro professou, a fé em Cristo. E quando Herodes percebeu que a morte de Tiago resultou em aplausos para ele, o povo ficou contente com a sua ação violenta, ele falou: eu vou continuar por aqui. Se esse viés político deu certo, o viés da violência, o viés da intolerância deu certo, o viés do preconceito religioso deu certo, vou continuar por aqui, porque isso vai trazer um grupo de radicais, de fanáticos para me aplaudir. Quanto mais violento eu for, mais pessoas radicais e que não têm um coração misericordioso vão me aplaudir. Estou falando de Herodes. E aí prendeu a Pedro. E Pedro estava lá preso, 16 soldados cuidando para que os discípulos não invadissem a cadeia e o tirassem de lá. Homens armados, bem treinados, guardando a Pedro. E ele lá preso nas mãos, com cadeias nas mãos, dentro das grades, dentro de portões de ferro. E mais uns guardas ali perto, vigiando. Os sentinelas vigiando a Pedro ali, acordados vigiando a Pedro. E Pedro, em paz, dentro da cadeia, sabendo que estava muito perto a sua morte, isso era mais do que possível. Tiago tinha morrido, ele seria o próximo, e ele dorme e descansa. Será que você faria isso? Será que eu faria isso, ou a minha ansiedade me mataria antes da espada? Será possível? Pedro está dormindo. Aí Deus manda um anjo até a cadeia. E deu trabalho para acordar Pedro. O anjo bate do lado de Pedro e diz: levanta. Pedro acorda. Só que ele acorda como se estivesse sonhando. O sono é tão pesado que para ele aquilo é um sonho, é uma visão. Ele não acredita que o que está acontecendo é real. E o anjo diz: olha, se ajeita aí, cinge-te, coloca o teu cinto, calça as tuas sandálias. Olha aqui, que palavra cuidadosa desse anjo, e com certeza sob a ordem de Deus. Coloca o teu cinto, calça a tua sandália. Não parece um pai amoroso falando? Não parece uma mãe cuidadosa falando com sua criança? Pedro colocou o cinto, colocou as sandálias, e o anjo disse: agora coloca a capa, para você não pegar um resfriado. E Pedro coloca a capa. Olha que cuidado extraordinário de Deus no meio de uma cadeia. E Pedro não está nem acreditando que isso é algo real, parece ser apenas um sonho. E ele sai caminhando com um anjo que deu ordem para que ele o seguisse. E ele pensa que está sonhando. Ele passa pelos guardas que estão vigiando. Ninguém vê nada. Ele passa pelas grades e ninguém vê nada. O portão se abre automaticamente e ninguém vê nada. E Pedro está caminhando como se caminha em sonho. Até que chegou num lugar, numa esquina, onde Pedro já
estava fora de perigo e hoje diz agora segue o teu caminho porque eu tenho outras coisas para fazer. Quando o anjo se aparta dele, ele se desperta e ele entende que foi Deus que enviou o seu anjo para livrá-lo da mão de Herodes e outra coisa, para livrá-lo da expectativa dos judeus. Olha o cuidado de Deus. O cuidado de Deus para Pedro é livrá-lo da mão de Herodes e da expectativa dos judeus. Porque na vida da gente isso acontece. Infelizmente, algumas pessoas criam expectativas em relação ao nosso fracasso, em relação à nossa morte. Algumas pessoas esperam o momento certo para aplaudir a violência que nos abaterá. Era o que os judeus estavam esperando ver Pedro ser degolado para eles aplaudirem e sentirem o gozo, o prazer da violência contra aquela pessoa que eles não toleram. Expectativas negativas, expectativas de morte. E Deus o livrou das expectativas dos judeus. Eu quero concluir essa mensagem dizendo a você que Deus tem o poder de te livrar de qualquer situação, de qualquer problema. Então lança sobre Ele a tua ansiedade. Se você já chegou até aqui é porque Ele tem cuidado de você. Não obstante as circunstâncias, Ele tem cuidado de você, então confia. Levante a tua cabeça. Tenha paz nesse teu coração. Durma bem esta noite. Deixe que Deus, que é o teu cuidador, que é o teu amigo, que é o teu companheiro, faça aquilo que você não consegue e não pode fazer. Aquilo que está distante da sua capacidade. Creia nisso. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer. É um grande privilégio poder falar esta palavra, poder compartilhar com os irmãos isso que o Senhor tem colocado em nosso coração. E o que eu peço agora é que o teu Espírito Santo ajude a cada uma dessas pessoas para que teu nome seja glorificado nas vidas delas. Que o Espírito Santo possa, de forma poderosa e extraordinária, confortar os corações e encher de esperança, de confiança, aqueles que estão em situação de fracasso, em desespero, em angústia de alma, aqueles cujos corações estão profundamente ansiosos. Que o Senhor dê paz, dê graça, dê expectativas boas, para que o nome seja glorificado. Como sempre, nós pedimos ao Senhor que cure os que estão enfermos. O Senhor tem poder para operar todos os milagres, até mesmo aqueles que estão com um diagnóstico médico mais negativo possível, que o Senhor cure. O Senhor tem poder para fazer isso, e nós te pedimos em nome de Jesus, que opere esse milagre para a tua glória. É a nossa oração, é a nossa gratidão em Cristo Jesus. Amém. Queridos, nós estamos encerrando a nossa transmissão do culto essa noite. Eu quero lembrar a você que no domingo pela manhã às 10 horas, Pastor Wagner estará em sua live de Escola Bíblica Dominical na sua rede do Instagram, sua página pessoal no Instagram. E à noite, domingo, às 19 horas, nós estaremos mais uma vez nas nossas redes sociais transmitindo a nossa realização de ceia, tá? Então, por favor, não esqueça de comprar os elementos da ceia para no domingo a gente participar junto desse instante extraordinário, maravilhoso de comunhão, tá certo? Deus abençoe muito o seu coração, que o grande amor, a graça e o consolo do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja com a sua casa e com toda a sua família, não só hoje, mas sempre. Amém. Deus te abençoe